Bom, boa noite a todos, a todas. Que bom ter vocês hoje aqui na nossa companhia e para a gente poder bater um papo gostoso com a nossa querida doutora Miriam, que eu já vou apresentar. Eu sou Ana Paula Gonçalves Copriva, sou diretora da OAB daqui de Rio Claro, do IBDFAN São Paulo, sou presidente da Comissão Estadual de Gênero e Violência Doméstica do IBDFAN São Paulo e também coordeno o núcleo de perícias em direito de família, que é integrado à Comissão de Perícias da OAB São Paulo. Então, uma alegria muito grande estar aqui com vocês, receber a nossa querida Miriam, e antes de apresentar a nossa querida convidada de hoje, eu quero agradecer ao nosso presidente da OAB aqui de Rio Claro, Dr. Mozart Gramicelli Ferreira, que sempre deu apoio incondicional a todas as campanhas promovidas pelas nossas comissões. As doutoras Juliana Gobo e Onita Kriegner. Doutora Juliana é presidente da Comissão da Mulher Advogada e a doutora Ionita é coordenadora regional da Comissão da Mulher Advogada da OAB São Paulo. Eu tive a honra, a alegria delas aceitarem o meu pedido de nós podermos juntas organizarmos essas lives, né, e trabalharmos aí durante todo esse mês da mulher. Então, me dá muita alegria elas terem aceito o meu pedido e nós termos podido juntas organizarmos tudo isso. Muito obrigada pela parceria, pelo apoio, pelo suporte, pela ajuda de vocês. Um agradecimento especial à doutora Adélia Pessoa, que é presidente nacional da Comissão de Gênero e Violência Doméstica do IBDFAN São Paulo, ao nosso presidente estadual, Flávio Tartucci, que também tem nos dado apoio incondicional para as nossas campanhas, todos os nossos movimentos da Comissão de Gênero. E eu gostaria de tratar rapidamente de dois assuntos com vocês, antes da doutora Miriam ser apresentada e poder começar a nossa conversa. Esse mês nós estamos em plena campanha, plena luta contra o feminicídio. É uma campanha que vem sendo realizada pelo IBDFAN Nacional. Quem quiser participar, tem uma descrição aí no vídeo, um link na descrição do vídeo, ou vocês podem acessar o site do IBDFAN Nacional, ibdfan.org.br, e procurar pela campanha contra o feminicídio. Existe uma arte onde as pessoas podem colocar a fotografia e depois disparar nas suas redes sociais, né? É uma luta importantíssima, já vista o aumento significativo do número de feminicídios. Nós estamos comemorando também o 6º ano da lei do feminicídio e sempre nesta luta diária para que a violência contra a mulher vá terminando e vá diminuindo cada vez mais, conscientizando as pessoas da importância dessa luta. Nós temos também, tramitando no Supremo Tribunal Federal, a ação de descumprimento de preceito fundamental número 779, onde é discutido e é pedido para que seja declarado como inconstitucional a tese de legítima defesa da honra nos casos em que as mulheres são assassinadas em virtude da traição. Né? Então, essa tese está sendo pedida que seja declarada como inconstitucional. Nós já temos uma votação expressiva, mas ainda não terminou. Então, aqueles que estudam, que advogam, eu acho interessantíssimo olhar e entender o que está acontecendo, porque um passo importantíssimo nessa luta foi dado. Né? Então, agora a nossa querida Miriam Ravanelli, que é advogada, especialista em Direito Penal e Processo Penal pela Universidade de Franca, conselheira estadual da OAB São Paulo, vice-presidente da Comissão da Mulher Advogada da OAB São Paulo, responsável pelas coordenadorias regionais da Comissão da Mulher Advogada, e se eu fosse ler tudo o que a Miriam faz, tudo o que a Miriam a gente passaria aqui mais uns 10 minutos, mas ela humildemente resumiu o seu currículo, então isso é uma
uma pontinha do iceberg dessa mulher maravilhosa que é a Miriam, tão aguerrida e que luta incessantemente pelos direitos, pelo reconhecimento dos direitos das mulheres. Miriam, boa noite, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, e vamos então conversar sobre as donas da história. Ana, se me permite assim a liberdade de te chamar com essa proximidade, né, de muito carinho que eu já tenho por essa casa, a qual inclusive eu vou pedir que você leve, por favor, o meu abraço a toda a sua diretoria, porque eu fiz amigos muito queridos aí. A começar do querido presidente Mozart, que é um parceiro, é um amigo nessa construção que nós temos. Eu sei da parceria e do olhar sensível que o Mozart e também todos os diretores da querida Rio Claro, eles têm, porque eu falo assim, que eu já estou até com um pezinho, já tenho até uma extensão aí em Rio Claro, né? Então, conheço muito de perto essa construção conjunta e também esse olhar atento e sensível, não só do Mozart, mas leve também o meu abraço ao Marcelo, leve meu abraço também à Ludijane e ao Levi. E meus cumprimentos, né? Que a OAB Rio Claro, ela sempre se reinventa, ela sempre se transforma e ela leva e ela informa e ela está sempre muito próximo dos advogados e das advogadas, dos cidadãos e das cidadãs. Então, assim, gratidão por este convite, pela confiança que me foi depositada mais uma vez para estar aqui nessa casa que já me é tão cara e querida. E se você me permite, Ana, eu não posso deixar de fazer um cumprimento também muito especial para duas amigas muito queridas, parceiras de caminhada, doutora Ionita. Ionita é uma amiga, uma parceira de vida e com quem eu tenho a grata satisfação de já ter uma caminhada e uma história. Eu quero deixar aqui o meu respeito, a minha admiração pelo trabalho da Ionita, por tudo que ela executa, não só em prol da mulher advogada, mas também na luta dos direitos humanos das mulheres. Então, Ionita, você meu respeito, meu carinho, e muito obrigada. E é no nome da Ionita que eu quero cumprimentar a todas as coordenadoras, as 24 mais a Ionita, as 25 coordenadoras regionais que estão à frente da Coordenadoria Regional da Comissão da Mulher Advogada, que eu já pude visualizar que nós já temos algumas aqui nos acompanhando pela página do Facebook da OAB Rio Claro. E estendo também meus cumprimentos à querida presidente Juliana, gratidão. Juliana, venho acompanhando o seu trabalho, podemos nos conhecer, Ana Paula, numa live que para mim até hoje acho que foi uma das mais marcantes, que nós falamos sobre microviolências dentro das músicas brasileiras. E foi uma live... Eu me lembro. Ana, nós pensamos essa live assim, 45 minutos, uma hora. A gente perdeu a conta. Eu não sei te dizer nem quanto tempo a gente ficou falando a respeito. E assim, todo mundo acompanhou e assim elogiou no sentido do trato que foi dado a um tema tão denso, né? E que merece nossa atenção e merece o nosso respeito, e foi discutido de uma forma um pouco mais leve, até para que nós pudéssemos informar, inclusive, aqueles e aquelas que não fazem parte da área jurídica, que não estão inseridas, não são operadores e operadoras do direito, né? Então, assim, a todos se sintam muito cumprimentados nos nomes dessas pessoas e os demais amigos que nos acompanham aí através do Facebook da OAB Rio Claro. Bom, eu conversava com a Ana, minhas amigas e meus amigos, um pouco antes da gente entrar e alguns dias atrás, né? O que me levou a pensar na construção dessa conversa, né? Desse bate-papo, né? E foi exatamente esse mês em que nós celebramos e rememoramos todas as conquistas e todas as lutas das mulheres, né? O quanto o movimento de mulheres, quantos direitos já foram conquistados, quanta coisa nós já temos, né? Eu não estou dizendo que já está bom, pelo contrário, mas também estou dizendo que nós fazemos o nosso dever de casa, temos feito o nosso dever de casa. E nada mais justo e necessário de que nós falemos não só dos direitos, mas das mulheres que estavam inseridas na construção e na busca por esses direitos. E foi pensando exatamente em valorizar, em rememorar e trazer o nome, um pouco da história dessas mulheres, né, associado, obviamente, às conquistas, aos direitos que elas nos trouxeram, que elas puderam
Hoje nós podemos usufruir deles, né? E muitas vezes aprimorar, enfim. Até o fato de estarmos aqui hoje falando, né? Quantas mulheres não estão inseridas aí para que nós pudéssemos estar aí. Então, o intuito dessa live foi neste sentido, de celebrar e de rememorar não só os direitos, mas as mulheres também que fizeram parte dessa construção conjunta, que fizeram parte dessa luta e desse dia a dia na busca não só pelos direitos, mas também para que não haja retrocessos, né? Porque, infelizmente, como a própria Ana disse, e eu vou trazer um caso para vocês, que é simbólico, muito marcante, a respeito da questão da legítima defesa da honra, né? Então, assim, isso não deixa de ser um enorme retrocesso, quando eu tenho que trazer à tona este tipo de discussão ainda, em pleno 2021, discutir qual seria a influência aí do papel de uma vítima, né, de uma mulher que foi morta, de uma vítima de feminicídio, de uma pessoa que foi morta, como ela influi no comportamento do seu algoz, do seu agressor, enfim. Estamos aí discutindo um retrocesso lá da época colonial, né? Então, assim, existem mulheres hoje que estão nos movimentos, enfim, mulheres, inclusive como a própria Ana Paula Copriva, que está aí à frente para que não haja esse tipo de retrocesso. Então, assim, essas mulheres com certeza merecem todo o nosso respeito, e não só o nosso respeito, mas que também nós não nos aquietemos, estejamos também envolvidas e possamos participar dessa demanda para poder que esses retrocessos não aconteçam, né? Bom, a busca, né, Ana, de nós mulheres pela equiparação dos nossos direitos na nossa sociedade, no nosso meio, não é um assunto recente, pelo contrário, né? É um assunto que vem, acho que acho não, tenho certeza, né? É um assunto que vem desde que o mundo é mundo, desde a nossa existência, do nosso primeiro respiro, desde que nascemos, né? E ao longo da história, da nossa história, várias mulheres, seja por suas ideias, por seus ideais, por suas atitudes, elas vão se opondo às várias restrições, às várias limitações que nos eram e ainda nos são impostas, vão quebrando paradigmas, vão influenciando as mudanças de pensamento da sociedade, da comunidade em que vivemos, das nossas famílias, né? E vem modificando esses pensamentos ao longo do tempo. E, por óbvio, esse movimento todo, essas questões todas, no Brasil não é diferente. Nós temos aí envolvidas não só advogadas, operadoras e operadores do direito, mas escritoras, professoras, políticas, trabalhadoras que foram capazes de inspirar grandes transformações, que foram capazes de causar enormes impactos, de dividir, ser um divisor de águas na vida não só das mulheres, porque quando nós impactamos, quando nós falamos de transformações, de ressignificações de papéis nas vidas das mulheres, nós transformamos tudo ao nosso redor. Nós transformamos a todos. Então, nós sempre temos que pensar também nessas construções, nessas transformações como um todo. E eu sempre costumo dizer, Ana, que as discussões das mulheres, elas não podem ser só clube de luluzinhas. Elas têm que ultrapassar os muros, elas têm que derrubar os muros e passar para que seja uma discussão, para que sejam pautas de todos nós, e não só cumprimentos de agendas, né? Então, nós precisamos evoluir também nesse sentido, né? E pensando nisso, né, nesse mês em que se comemora, em que se celebra, em que se homenageia tantas mulheres e tantas conquistas e essa luta, né, foi aonde nós decidimos conversar um pouco a respeito de mulheres inspiradoras, de mulheres que trouxeram e que causaram estas transformações, e, por óbvio, falar da importância delas, da representatividade, da importância da representatividade feminina, porque eu digo que quando uma mulher está inserida, seja no lugar onde ela estiver, ela causa transformações porque ela vive aquilo, porque ela sente aquilo na pele. Aquilo não é só um cumprimento de agenda, né? São vivências, são experiências de ordem prática. E ninguém melhor do que nós
para fazermos esses encaminhamentos, para levantarmos essas bandeiras e trazer essas discussões à tona. E não que os homens, que os nossos parceiros, os nossos companheiros, os nossos amigos, não possam estar conosco. Pelo contrário, eles têm que estar conosco, até para que nós tenhamos o verdadeiro equilíbrio que nós buscamos, né? Mas é inegável também a necessidade dessa representação em todos os sentidos, e que ela seja devidamente respeitada, que os nossos lugares sejam respeitados, né? Não à toa nós temos lá no nosso artigo 5º, que traz em seu bojo exatamente isso, esse tratamento igualitário entre homens e mulheres, né? E nós precisamos, enquanto operadoras e operadores do direito, colocar isso em prática e trazer sempre a discussão e o respeito ao nosso artigo 5º, né? E apesar de todos esses obstáculos, enfim, quando no tocante, quando dizemos a questão da ascensão profissional, de menores salários, mesmo ocupando os mesmos cargos, ainda lutamos a questão relacionada ao assédio, às nossas conquistas no mercado de trabalho, o aumento do feminicídio, todas essas coisas, nós ainda temos que pensar ainda numa maior participação, sim, da mulher, até por isso. Porque é certo que essa igualdade, ela tem que ter, e ela tem que alcançar parâmetros para uma maior inclusão feminina nos mais diversos setores do mercado de trabalho, sejam eles públicos, privados, relacionados a cargos de gerência, de chefia, que em sua maioria hoje ainda são ocupadas pelos homens, né? Então, assim, nós sabemos ainda, inclusive, dessa discrepância entre os gêneros, que é uma realidade a ser superada. E é por isso que nós precisamos, inclusive, levar em consideração, embora a desigualdade de gênero ainda persista no nosso contexto social, o crescimento da mulher, né? Eu costumo sempre trazer uma pesquisa do IBGE que diz que nós já somos a maioria no mercado de trabalho. Nós já somos a maioria inseridas, inclusive, nas grandes bancas dos escritórios de advocacia, né? Se nós somos 70% dentro das grandes bancas, nada mais natural que nós queiramos alçar também os campos, queiramos estar nos cargos de direção e de gerência, né? Então, nós precisamos considerar isso e precisamos discutir ainda alguns eu não queria entrar muito nessa discussão, mas eu vou ter que, até para prosseguir, ter que entrar, né? É o famoso glass ceiling, que é aquele teto de vidro que dizem, aquela película transparente que muitas vezes não sabemos explicar por que não alçamos, por que não chegamos em alguns determinados lugares, né? E aqui eu me permito fazer um pequeno recorte, Ana, de uma fala que eu escutei na Conferência Nacional da Advocacia, quando eu fazia parte de um dos painéis, que havia ali uma advogada representando o movimento das mulheres pretas, né? E ela dizia que se existe esse teto de vidro, se existe esse glass ceiling para as mulheres, de um modo geral, para as mulheres pretas ele não é de vidro, ele é de zinco. E às vezes, sem as verdadeiras oportunidades, eles são muitas vezes intransponíveis. Então, quando nós falamos desse universo também de mulheres e falamos dessa questão de buscar igualdade, de estar no mesmo patamar, falamos em feminismo, nós precisamos também pensar em todos esses recortes e na imensidão e na amplitude que traz esse universo feminino e aonde ele chega e aonde ele engloba, né? Miriam, Pois não? deixa eu te interromper um segundinho só aqui. A gente está falando aí da diferença das mulheres pretas e das mulheres brancas, né? Que existe, a gente sabe que esses tetos mudam de acordo, infelizmente, com a raça das pessoas. A Juliana Gobo está perguntando aqui para a gente se você é a favor das cotas. Eu não sei se você quer comentar isso agora ou se você quer deixar essa fala para incluí-la mais adiante, de que forma você quer responder isso. Eu vou falar de uma maneira geral, tá? No sentido de cotas no geral, tá? Se a Juliana assim me permitir.
Eu sempre penso o seguinte, quando nós não partimos do mesmo lugar, nós sempre vamos precisar que as mesmas oportunidades nos sejam dadas. Se essas oportunidades estão nos sendo dadas, eu às vezes penso assim, seria necessário as cotas? Aí eu me pergunto, elas são realmente dadas, essas oportunidades? Então, assim, muitas vezes não. Então, eu preciso sempre avaliar, e eu costumo fazer isso, Ana, de pensar nas oportunidades. Elas estão sendo oferecidas da mesma forma? Então, eu sempre faço isso, para pensar a respeito daquele caso específico, daquele... Como é que eu posso explicar melhor, assim, como é que eu posso dizer? Porque eu queria falar de uma forma geral, entende? Até porque, eu não sei se a Ju está perguntando, questão das cotas raciais agora, dos 30% dentro das diretorias, se ela está falando da cota no geral, então por isso que eu queria me explicar de uma forma geral. Eu sempre penso em oportunidades, em avaliar se as mesmas oportunidades estão sendo dadas, e eu sempre penso que nós temos que respeitar, por exemplo, no tocante OAB, no tocante diretorias, né? As peculiaridades e especificidades de cada localidade. Porque, por exemplo, hoje nós contamos nesse espaço de 255 subseções, com subseções que às vezes nós temos 100 advogados, cento e poucos advogados. Entende? Então, eu preciso respeitar as especificidades e peculiaridades de cada localidade, né? E verificar também se as mesmas oportunidades estão sendo dadas ou se elas estão sendo polidas. Eu não estou lá porque eu não quero ou porque aquela oportunidade não me foi dada, porque eu não consegui chegar lá, entende? Então, é nesse sentido que eu quero dizer, que eu procuro sempre pensar no caso específico, eu procuro sempre pensar, sabe, caixinhas, abrindo caixinhas, e olhar essas especificidades e essas peculiaridades de cada caso, de cada localidade, e de cada estudo e de cada questão relacionada à cota. Até mesmo porque eu sempre defendo, por exemplo, no caso das mulheres na política, para que eu esteja, e agora eu estou falando de uma forma geral e não só de cotas raciais, para que eu esteja em determinados locais e ocupe determinados locais, eu entendo que eu tenho que ter desenvolvido certas habilidades e estar devidamente capacitada para estar lá. Até mesmo porque hoje, infelizmente, nós bem sabemos que muito acontece na nossa política de cumprimento de cotas no sentido de candidaturas laranjas. E se eu tenho essas candidaturas laranjas, é porque, infelizmente, as mulheres não estão, eu não digo devidamente capacitadas, mas, de repente, elas não estão em cargos, por exemplo, dentro dos diretórios, para ter este poder de decisão realmente, e, de alguma forma, estão sendo manipuladas. É mais um caso, um exemplo que eu cito aqui, de caso a caso, e de olharmos essas peculiaridades e essas especificidades quando falamos de cota. OAB São Paulo, por exemplo, a vanguardista que é a nossa seccional paulista, nós já temos aí dentro do próprio conselho, independente de cotas, independente de paridade, o presidente Caio vem e causa uma transformação, uma revolução. É a primeira vez em 85 para 86 anos que nós temos 40% do conselho feminino. 52% das nossas 155, 160 comissões temáticas, 52% nós temos de presidentes mulheres à frente das comissões temáticas. Na nossa diretoria, nós já trabalhávamos com paridade, porque nós já temos 2 diretoras mulheres. Na nossa diretoria da CASP, nós já temos 50% de mulheres. E nos representando a seccional paulista no Conselho Federal, nós já contamos também com a paridade, porque nós já temos 2 mulheres nos representando. Então, assim, eu falo com muito orgulho da minha seccional, porque independente da imposição que se vem, da lei, da regulamentação, melhor dizendo, que se vem, a OAB já vinha caminhando, esta gestão do presidente Caio, capitaneada pelo presidente Caio, já vinha trabalhando, né, neste sentido de valorização das mulheres, das operadoras do direito estarem mais e cada vez mais inseridas no cargo de direção, no cargos de chefia, enfim, e por aí vai.
É uma Até discussão, né? porque não tem fim. Até porque, né, Miriam, nós como mulheres advogadas, e você ainda numa cidade maior, que é a cidade de Franca, mas eu aqui em Rio Claro, a gente sente muito de perto, muito na pele, o que é ser mulher advogada. Hoje ainda eu acho que as coisas já estão muito melhores, mas eu recém-formada, vindo morar aqui, né, eu sentia na pele a discriminação as pessoas olharem para mim, empresários, você é uma menina recém-formada e é mulher, como é que você vai enfrentar as questões, as reuniões de negócios? E a gente foi trabalhando e ganhando espaço, porque nas diretorias das OABs, por anos e anos, né, nós tínhamos a maioria de integrantes homens, presidentes, né? Aqui em Rio Claro nós tivemos a doutora Rosa, que foi presidente da nossa subseção, e quando a gente pensa em todo o interior do estado, hoje quantas são as presidentes mulheres, né? E também das comissões. Aqui em Rio Claro, a exemplo da nossa seccional, nós também temos a doutora Ludjane e eu, que integramos a diretoria, e também várias mulheres à frente das comissões temáticas, né? Então, eu acho que a reforma começa sempre dentro de casa, e o Caio foi mesmo pioneiro em tudo isso, né? E nós estamos, então, dentro da nossa própria casa, demonstrando que o direito pelo qual a gente tanto luta já é realidade, já se faz valer aqui dentro, né? Sim. E hoje, eu até vi aqui que a Ju colocou, né, das cotas para as mulheres, eu acredito que seja dentro das diretorias. Eu tive o prazer, inclusive, a oportunidade de discutir isso, né, porque o Caio foi, inclusive, dos que defendeu isso no nosso Conselho Nacional, né? Ele votou a favor, né? Ele vai e faz uma defesa, ele vai e faz uma deferência, e, por óbvio, eu pude participar, inclusive, dessa análise, dessa construção conjunta com o meu presidente, né? Então, com certeza, Ju, eu sigo, sim, o entendimento do meu presidente da importância do paridade, da importância de estarmos nos lugares de representação e de estarmos com essa condição de 50%, né? No sentido de nós temos que analisar, e isso foi levado em consideração, inclusive o presidente Caio faz esse discurso, né, essa análise, melhor dizendo, porque ele sempre acompanha muito de perto essas nossas demandas, e ele fala, inclusive, a respeito disso, né, que tem um estudo, inclusive, que daqui a um tempo nós seremos 60. Nós vamos ultrapassar, nós estaremos, porque hoje, se nós considerarmos, Ju, inclusive as nossas estagiárias já inscritas e as novas entregas de carteira, nós já ultrapassamos os 50%, né? Então, nada mais justo que nós estejamos nos pés de igualdade para concorrer com as mesmas oportunidades. Então, assim, na esteira do que defende o meu presidente da instituição, da seccional paulista, eu sigo na linha do presidente Caio, da importância, sim, de termos e de fazer essa construção conjunta, de termos essa paridade, sim, para as mulheres dentro dos cargos de gestão e de direção. O Fernando Zanella de Andrade, Miriam, está comentando Fernando. aqui das diversas interseccionalidades que atravessam as mulheridades, né? Como mulheres imigrantes, refugiadas, trans, travestis, mulheres idosas com deficiência, mulheres pretas, indígenas, nordestinas, nortistas, dentre tantas outras, né? E que essas ações afirmativas são muito importantes, porque nós temos diversas discriminações que são estruturalmente e institucionalmente históricas. E essas ações permitem que pessoas com esses recortes discriminantes ocupem cargos que possam promover modificações para a desconstrução destas discriminações. Quer dizer, nós estamos sempre olhando para isso também, né? Que dentro dessa luta pela igualdade de possibilidades, existem vários recortes e mulheres com todas as histórias. Né? Não existe só uma luta pela mulher, mas que em cada recorte, cada uma com o seu jeito, com as suas qualidades, possa ter igualdade de condições. Com certeza. Fernando é um querido,
Fernando Zanella é um desses militantes, né, que traz exatamente essa importância desses recortes sociais e que faz essa construção, inclusive que traz, inclusive, esta oportunidade de discussão para os quadros da UAB. Fernando é lá da Lapa, é um querido da subseção da Lapa, um amigo de caminhada, e o Fernando sempre muito objetivo, muito assertivo e muito certo no que traz nas suas considerações. Eu não tenho dúvida de que nós temos que ter sempre esse olhar, principalmente dentro da nossa instituição, que é tão diversa, que é tão plural, até para que nós possamos atingir a todos, porque se eu falo de um sistema OAB-CASP que é plural, se eu falo com todos os advogados, com todas as advogadas, eu tenho que considerar todos esses marcadores sociais, eu tenho sim que ter esse olhar atento, que ter esse olhar sensível, porque afinal de contas é a nossa casa, né? Então, assim, se dentro, como você mesma disse, Ana, se dentro da nossa casa nós não tivermos esse olhar, como que nós vamos levantar bandeiras, discutir pautas e levar isso para fora dos nossos muros para poder discutir? Então, com certeza, assim, o Fernando tem total razão, precisamos falar, inclusive eu falei ontem na OAB de Araraquara não, de Campinas ontem eu falei a respeito das mulheres refugiadas e das mulheres traficadas e da importância de nós termos esse olhar diverso, né? Porque olha a pluralidade, e eu não digo aqui não só das mulheres, mas do ser humano em si, né? O quanto nós somos diversos. E por óbvio, quando eu falo de democracia, quando eu falo de uma construção realmente democrática, eu tenho que ter esse olhar para todos, sem exceção. Eu tenho que respeitar cada uma dessas pessoas, desses seres humanos que compõem esse universo democrático, né? Então, assim, obrigada, Fer. Você com certeza sempre traz uma análise muito certa, muito certeira e muito sensível e inteligente a respeito dessa temática, viu? Obrigada pela sua contribuição aqui conosco. Bom, eu vou falar então, né? Eu estou pensando aqui, falando dessa questão de igualdade de direitos, igualdade de gêneros, né? Nós tivemos mulheres, não só no direito, mas com certeza eu vou falar de mulheres do direito, né? Que trouxeram grandes revoluções, grandes transformações nesse sentido, que foram pioneiras, né? No sentido de mudar várias trajetórias, de fazer grandes transformações. Então, assim, que merecem o nosso respeito e que merecem que falemos delas, né? E a primeira pessoa, a primeira personalidade que eu queria discutir e falar um pouquinho a respeito com vocês é exatamente da doutora Mirtes Campos, que é muito conhecida, né? A doutora Mirtes, sempre que se fala de direitos, sempre que se fala de conquistas dentro da nossa trajetória na advocacia, lembra-se da primeira mulher a exercer a advocacia, da primeira mulher que ingressou dentro do antigo ali Instituto dos Advogados do Brasil, porque quando a doutora Mirtes ela ingressa neste mundo jurídico, nós nem tínhamos ainda a Ordem dos Advogados do Brasil, que logo, logo eu espero que seja a Ordem da Advocacia do Brasil, né? Nós ainda tínhamos, era o Instituto dos Advogados do Brasil. E a doutora Mirtes, ela é, então, considerada a primeira mulher a ingressar, a exercer a advocacia e também a ingressar nesse Instituto dos Advogados no Brasil, né? Numa época, inclusive, que era, assim, impensável que uma mulher pudesse construir essa possibilidade de uma vida profissional fora do casamento. Até mesmo porque a Mirtes, a doutora Mirtes, ela foi uma dessas mulheres que foi pensada, que foi criada para estar nos espaços particulares, para exercer a maternidade, enfim, não que não possamos, muito pelo contrário, mas isso tem que ser uma decisão da mulher, né? Tem que ser uma decisão de nós querermos estar em determinados lugares ou não. Tanto que quando a doutora Mirtes fala em cursar uma faculdade, em ir para um banco acadêmico, ela causa assim um verdadeiro escândalo, né, dentro da família. Imaginem só, uma jovem, né,
que, de repente, inclusive, ela sai da onde ela estava, no Rio de Janeiro, e vai para a capital para poder estudar. Então, quer dizer, olha só a quebra de paradigmas, as grandes transformações, numa época em que as mulheres, as meninas da idade dela estavam pensando, fazendo enxoval, pensando em casar, que naquela época tinha essa questão, né, gente, de fazer um enxoval. Eu não vou contar da minha época, não, Ana Paula, porque eu não sou dessa época do enxoval, não, A tá? gente não fazia enxoval, né, Miriam? Quando nós casamos, Não, não existia mais isso. a gente não teve isso aí, não. Era lá na Não. época da doutora Mirtes isso aí. E aí ela vem, faz toda essa transformação, né? Inclusive nesse sentido, de falar, não, eu vou em busca dos meus sonhos, eu vou correr atrás e vou, inclusive, cursar uma faculdade de Direito na capital. E pasmem vocês, ela faz a faculdade, ela conclui o curso de bacharelado, ela cursa, mesmo tendo cursado a mesma faculdade com todos os outros colegas homens, ela só é conferido exercer a advocacia sozinha 8 anos depois. Porque até então, ela é colocada ali, em stand-by, e ela passa por estágio probatório ali durante 8 anos, para que a capacidade da doutora Mirtes fosse testada para ela provar que ela tinha condições de exercer a advocacia sozinha. Ela chega a passar por um conselho, para que esse conselho foi formada uma comissão de justiça. Olha isso, é formada uma comissão de justiça para que ela, um conselho de justiça, melhor dizendo, para que ela seja reavaliada, né? E assim, Miriam, 8 anos. essa foi, né, uma prova muito grande de como nós mulheres fomos por anos e anos e anos tratadas como relativamente capazes e em uma circunstância dessa como incapaz mesmo, né? Porque pelo simples fato de sermos mulheres, nós sempre recebemos esse tratamento de não ter uma capacidade plena e nem igual a de um homem, né? Hoje ainda, você me desculpa até trazer esse fato, mas é uma coisa que sempre me assusta, lendo uma escritura de compra e venda de um bem particular de uma mulher casada. Na escritura constava fulana, casada com e assistida por seu marido. Eu falei, olha, vai tirar isso daqui. Não, mas é só porque ele é anuente, ele não está assistindo ninguém, ele é anuente. Nós estamos tratando de pessoas capazes, por favor, eu não admito, né, que uma cliente minha assine. Ah, mas isso é uma bobagem. Eu falei, não é bobagem. É assim que as bobagens vão aumentando, crescendo e ganhando corpo. E fiz trocarem os termos, porque, poxa vida, em pleno século XXI, nós ainda vamos admitir que numa escritura pública conste que uma mulher capaz, né, seja colocada como assistida pelo marido. Eu falei, nós estamos voltando a que ano? Década de 60? O que é isso? Então, quer dizer, ainda hoje, em pequenos detalhes, em pequenas questões, ainda fica muito presente essa questão da mulher que não tem capacidade plena, né? E eu acho que nos pequenos detalhes nós temos sim que nos levantar e dizer, não vai ficar desse jeito, precisa mudar. Né? Porque é aquela história da gota d'água, né? Que ela vai caindo, uma hora ela vai encher o copo, e nós não podemos mais deixar esse copo transbordar. Com certeza, e são nessas transformações que nós vamos fazendo as diferenças também, né? Que vão acontecendo as modificações, porque eu preciso de algo na minha rotina, na minha vivência, na minha convivência, né? No meu costume, para que aquilo ali, inclusive, depois vire lei, porque a lei vem para adequar, a lei vem para regulamentar coisas que estão existindo no nosso meio. E se estas transformações já não acontecessem há tempos e já não viéssemos nessa construção, imagina como estaríamos hoje. Ainda seríamos propriedade, ainda teríamos que pedir autorização para tudo e nem estaríamos aqui agora tendo essa conversa. Jamais. Você acha que duas mulheres estariam aqui numa rede aberta, numa mídia, discutindo abertamente, falando sobre transformações, sobre mulheres que revolucionaram direitos?
Não Ia fizeram ser construções. impossível, né, Miriam? Impossível. A partir do momento em que os pais ditavam, né, a profissão das próprias filhas, os pais determinavam com quem elas iam casar, como é que uma mulher ia se levantar e ter opinião própria, né? E a gente tem tantos exemplos e tantos filmes que deixam isso marcado de uma forma muito clara, que eu acho que é até ilustrativo, porque eu vejo essas meninas hoje, eu tenho uma filha de 17 anos e que não tem muita ideia do tanto que a gente já caminhou, né? A minha filha luta e ela não se conforma com as injustiças, com as coisas erradas, mas eu penso que, claro, pela falta de vivência mesmo, não tem como ter ideia do quanto já se caminhou, do quanto já foi conquistado, né? De que lugar as mulheres saíram e para onde elas estão caminhando. Então, cada vez que a gente assiste um filme, que a gente assiste um documentário, que a gente estuda um pouco, principalmente o direito civil, né, a gente vai tendo assim exemplos claros do tanto que já se caminhou. Com certeza, eu não tenho dúvida disso, que esses resgates eles são importantíssimos para que nós possamos ir reconhecendo exatamente isso, né? O que já tivemos que enfrentar, pelo que já passamos, até para que nós não caiamos de novo e não deixemos que os retrocessos aconteçam. Então, eu preciso conhecer, eu preciso saber, né? Você sabe que esses dias me enviaram uma foto de um passaporte, onde do lado tinha uma autorização, onde o marido estava, ele tinha que, depois que você passasse, ou melhor, um dos requisitos para você ter autorização na Polícia Federal era ali a autorização do seu marido, dizendo que você poderia viajar desacompanhado. Isso é recente, eu estou falando. Isso é de agora, pouco, entende? Não estou falando de 40, 50 anos atrás, não. Estou falando de coisa recente. Então, assim, imaginem só. Mas veja só, Miriam, se você acabou de citar aí como uma das grandes mulheres, até porque ligada à advocacia como nós, a doutora Mirtz, mas quando a gente pensa, por exemplo, nas sufragistas, né, e no direito conquistado em 1932 aqui no Brasil ao voto, a gente não pode esquecer que não foi simplesmente conquistamos o direito ao voto e pronto. Né? A mulher precisava ser alfabetizada, precisava ter autorização, não era simplesmente conquistei o direito ao voto e eu vou lá, voto e pronto. Né? Não, esse direito foi conquistado e como da doutora Mirtz, que muito embora aprovada, né, na faculdade de Direito e tudo, ainda ficou nesses 8 anos aí de estágio probatório, que é uma das coisas mais ridículas que existem, mas quando a gente conquista direitos, a gente não simplesmente conquista o direito, ainda leva um tempo para que ele seja implementado, para que algumas questões sejam resolvidas. Então, nunca é como uma conquista de um território, né? Que se você chega lá, finca sua bandeira e está garantido, o território é meu. A gente conquista e tem que continuar lutando para que aquilo se implemente e para que, de fato, plenamente, a gente possa usufruir desse direito conquistado. Com certeza, até mesmo porque, Ana, se nós fizermos, né, um retrospecto ali histórico, você citou um exemplo que para mim é gritante, né? A gente conquista o voto em 32, mas a efetivação mesmo, para que eu possa, e todas as restrições sejam retiradas de autorização do meu marido, de eu não ter que comprovar obrigatoriamente renda própria, de eu não ter que comprovar que sou funcionária pública, porque o voto me é conferido em 32 com várias restrições. Várias restrições. Esse voto eu só vou consegui-lo exercer mesmo de maneira plena só lá para frente, em meados de 45, 46. Quer dizer, olha quantos anos depois vem vindo as constituições, vem entrando Constituição, vindo Constituição, acontece as modificações no nosso Código Eleitoral e é só lá perto da década de 50, quer dizer, 45, 46 mais ou menos, que essas várias restrições que me foram feitas, mesmo eu podendo voltar em 32, que elas vão cair por terra. Então, que percebam, quantos anos depois?
quantos anos depois eu vou conseguir realmente exercer na sua plenitude o meu direito ao voto. Então, quer dizer, muito tempo depois, né? Porque sempre vem o direito, mas sempre vem com alguma restrição, né? Ele nunca vem de uma forma ampla e liberta e autônoma, né? Parece que nós temos sempre que provar essa nossa capacidade e a nossa autonomia de gerir, de gerenciar esse direito que nos é dado, entre aspas, né? Então, eu sempre tenho que provar que realmente eu faço jus a ele, né? Porque ele nunca me é me dado em sua amplitude, pelo contrário, ele vem com restrições e eu, ao longo do tempo, tenho que ir provando a minha capacidade de exercê-lo na sua plenitude, né? Que foi o caso, inclusive, do nosso voto e da doutora Mirtes, né? Que, inclusive, ela só derruba toda essa questão em relação a ela, né? Quando ela faz um júri, porque ela também foi, além de ser a primeira advogada inscrita, né? Ela também foi a primeira mulher a fazer um tribunal do júri, né? E o mundo parou para ver se ela tinha realmente aquela capacidade que ela sustentava que tinha, né? E ela, inclusive, absolve naquele plenário a pessoa que ela estava defendendo, né? Então, assim, foi uma grande transformação e ela causa grandes revoluções nessa época, né? E quando eu falo da doutora Mirtes, e eu não sei se vocês perceberam, mas eu faço questão de enfatizar que ela foi a primeira a exercer a advocacia devidamente inscrita no Instituto dos Advogados do Brasil. Por que eu sempre gosto de colocar desse jeito, Ana? Porque eu preciso falar para vocês de Esperança Garcia. A Esperança Garcia foi uma jovem escrava de 19 anos, negra, lá no Piauí, na época ainda das capitanias, na década de 1770, que pega, sabe-se Deus onde, um papel e escreve uma carta para o então governador do Piauí, dizendo e denunciando a ele todas as violências e injustiças que o povo dela sofria. Agora pensem só, uma menina de 19 anos que em tese seria analfabeta, estava numa senzala, era escrava. Ela escreve uma carta nos termos de uma petição reivindicando direitos, dizendo que o seu povo estava sendo morto, violentado, violado, e ela pede para que o governador olhe para esse seu povo. E aí agora, passado quase 250 anos depois da remessa dessa carta da Esperança Garcia, a Ordem dos Advogados do Brasil, lá do Piauí, a seccional do Piauí, ela num ato simbólico, porque esse documento existe, tá? E está guardado lá na seccional do Piauí, eles reconheceram de uma forma simbólica que ela foi a primeira mulher advogada a exercer esse peticionamento, enfim. E eles têm, inclusive, um pedido, né, através da Comissão de Verdade da Escravidão Negra do Piauí, para o Conselho Nacional, que ela seja também, mesmo que de forma simbólica, porque ela não cursou faculdade, ela não está inscrita, enfim, mas mesmo que de forma simbólica, ela seja reconhecida, sim, como a primeira peticionária, a primeira advogada a reivindicar direitos no país. Olha só, a transformação que uma mulher pode fazer na vida de um povo, né? E quantos anos depois, que é o que a gente diz desse reconhecimento. Olha a demora, mais de 2 séculos depois, né? Para que essa mulher tivesse esse ato de bravura, esse ato de levante de sobrevida, de sobrevivência, não só dela, mas de todo um povo escravizado, de pedir que parassem de matar, parassem de judiar, enfim, de escravizar o povo dela, né? Então, assim, isso é fantástico, né? E não se tem nem ideia, nem notícia, por óbvio, ela devia ser uma autodidata, porque não se sabe nem explicar, né? Como que uma menina escrava de 19 anos conseguiu escrever uma carta e com termos, assim, não vou dizer técnicos, né? Mas, assim, tão claros e objetivos a ponto de defender direitos de todo um povo, né?
Isso é Até fantástico. porque, né, Miriam, os negros no Brasil, os escravos, né, eram todos analfabetos, né, não existia alfabetização, ao contrário das colônias inglesas nos Estados Unidos, né, porque Exatamente. protestantes, eles alfabetizavam os seus escravos para que tivessem conhecimento da Bíblia e na crença deles da salvação. Mas aqui no Brasil nós não tivemos isso. Os escravos não eram alfabetizados, né? Eles ficavam muito aquém, quer dizer, se eles já eram tratados da forma como eram tratados, né? Da forma como ela narra nessa carta, que dirá, né, conceder Ela a é eles o benefício da alfabetização. até me arrepia, porque assim, não sei se você já teve contato com esse documento, mas hoje a gente fala da dororidade, né? Que é a dor que só os corpos pretos, só as mulheres pretas podem sentir. E também que esta irmandade entre as mulheres pretas, né? E ela carrega isto naquela carta. É possível sentir a dor, a agonia, o sentimento e toda essa dororidade com as mulheres que ali ficavam com ela, que ali estavam com ela. Então, assim, vale a pena, inclusive, ter acesso a esse documento. É fantástico. É lindo ver o que aquela mulher fez por aquele povo, né? Pelo nosso povo. Eu não digo aquele, pelo nosso povo, né? Porque nós somos integrantes dessa história, né? Ou como algozes ou como responsáveis, assim como queiram intitular, enfim, aí já é uma discussão para outra live, né? Mas assim, do nosso povo. Olha a transformação que essa menina de 19 anos foi capaz de fazer para o nosso povo, né? Então, assim, isso é fantástico. E E nessa, pensando, desculpa, Miriam, imagina, pode continuar. imagina. Não, por favor, pode concluir. Não, quando a gente pensa, né, nesses exemplos que você está citando aí, pensa no tema da nossa live, né, as donas da história, eu sempre me intriguei com essa história de chamar a mulher de sexo frágil. Eu nunca gostei disso, né, nunca, porque eu acho isso ridículo e acho que essas mulheres, se não por nós mesmas, né, que damos conta da nossa vida, da nossa profissão, da nossa família, de tantas outras coisas, mas essas mulheres vêm provar que nós, mulheres, somos donas da nossa própria história, né? E temos o poder de dar conta dessa história. E nós não somos o sexo frágil, como na minha concepção, não existe sexo frágil. Existem pessoas que são mais frágeis, que têm um jeito diferente de lidar com as questões, mas sexo frágil, né? Quando a gente pensa numa mulher como ela, que, poxa vida, o que essa mulher precisou fazer para poder defender o seu povo, né? Para poder levar o conhecimento das pessoas, as atrocidades que aconteciam ali, né? Quando a gente pensa numa mulher advogada, capaz, que tem que provar que ela é capaz e que ela pode advogar, né? E tantas outras. Eu lembro sempre, outro dia, assistindo a um seriado, e eles mencionam a Margaret Thatcher, né, uma mulher capaz, a primeira-ministra que mais ocupou esse cargo na Inglaterra. O que essa mulher passou, o quanto ela foi ridicularizada, o quanto ela foi colocada de lado, e ela se levantou e enfrentou reuniões inteiras sozinhas com homens, com chefes de Estado, né? Então, a mulher é sim a protagonista da própria história, e as mulheres com as quais a gente tem contato demonstram isso de uma maneira muito clara, porque a maior parte das mulheres que eu conheço, com as quais eu convivo, né, não tem absolutamente nada do sexo frágil que ficam propagando por aí. Né? São mulheres que sempre deram conta da própria vida, que sempre saíram à luta, e eu, trazendo a história aqui um pouco para o meu lado também, porque eu acho que é muito válido a gente trazer as próprias experiências. Certeza. Por anos e anos eu fui criticada, porque por um tempo eu advogava em outras cidades, passava 2 dias da semana fora para poder advogar, e como eu, casada, deixava o meu marido aqui para poder fazer essas coisas. Então, depois com os filhos, né, você não dá conta de acompanhar todas as festinhas infantis que seus filhos vão. Mas como assim?
né? Não estou abandonando os meus filhos, né? E as pessoas me criticavam. Não, porque você trabalha muito e os meus filhos estão bem cuidados, estão bem atendidos, né? Eu não deixo de ser a mãe deles e nem de saber o que está acontecendo com eles porque eu trabalho. Né? Então, eu acho assim, ainda hoje, a gente se depara o tempo inteiro com algumas questões que me parecem já estavam ultrapassadas há anos, né, Miriam? É o que eu dizia para você, a necessidade de nós termos que constantemente provar as nossas capacidades, em todos os sentidos, até enquanto mães. Até enquanto mães, nós temos que provar essa capacidade o tempo todo, né? Então, assim, é uma construção, assim, no mínimo estranha, né? Você ter que provar, você ter que... É sempre muito exaustivo, até mesmo porque, né, Ana? Nós não temos que ser mulheres maravilhas. Nós não somos seres com poderes especiais. Pelo contrário, vai ter dia que você está cansada, vai ter dia que você não está, vai ter dia que você está bem, vai ter dia que você não está, assim como qualquer ser humano. E assim, eu costumo dizer assim, né? Eu tenho uma palestra que eu dou a respeito do novo anormal, né? Que eu costumo brincar, né? Eu digo assim: se a conta já não fechava antes para nós mulheres, imagina agora. Então, não enlouquece. Vamos trabalhar com gestão de crises e vamos trabalhar com o que é possível. Até mesmo porque vai ter dia que eu estou tão cansada que eu vou querer deitar e não fazer nada. E eu estou no meu limite, eu preciso disso. Eu preciso recarregar essas energias, até para que eu possa dar conta das minhas multitarefas, né? Das multifunções que eu tenho e de jornadas muitas vezes ininterruptas. Principalmente agora, nesse momento que se impõe, né? Em que estamos em home office, homeschooling, dividindo computadores, dividindo internet, dividindo o mesmo espaço, enfim, que estamos tendo que nos adaptar a essa nova realidade, né? Então, assim, mas não precisamos ser fortes o tempo todo, porque nós não somos mulheres maravilhas. Eu te confesso que me incomoda muito quando fala assim, mulher maravilha. Não, porque a mulher maravilha, ela tem superpoder, ela não fica doente, ela não fica resfriada, ela não tem cólica, ela não briga com o companheiro ou com a companheira, ela não tem problemas com os filhos, entendeu? Então, assim, a nossa vida não é feita de ficção. Muito pelo contrário, são feitas de realidades, e realidades que nós vivemos todos os dias, assim. Então, eu penso sempre que nós temos que nos permitir a isso, porque senão nós não cuidamos nem da nossa saúde mental, nem da nossa saúde física. E nós, mulheres, infelizmente, nós temos essa tendência de cuidar muito do outro e esquecermos de nós mesmas. Já reparou a quantidade, como a nossa dificuldade de dizer não? Não, e sabe, Miriam, o que eu penso que assumir o protagonismo da própria história também entra nessa questão de enxergar e respeitar os próprios limites e não aceitar essas rotulações. Eu discutia isso essa semana, dizendo que eu acho cruel, absolutamente cruel, o que fazem conosco, tanto na gestação como quando nós temos nossos filhos, né? Esse rótulo obrigatório do mundo cor-de-rosa, de que não tem problema, tá tudo ótimo. A vida não é assim, né? Nós sofremos, a gente tem dor durante a gravidez, a gente tem dúvida, a gente fica triste, a gente tem medo, né? Então, há experiências e experiências. Eu fui uma grávida feliz, mas muitas não são, e não existe um respeito por esse estado, por essa individualidade. Né? Mas assumir o protagonismo da nossa história também implica dizer que espera um pouquinho só, não me rotula, né? Eu estou triste, eu estou grávida, é um momento mágico, é uma coisa maravilhosa, é uma vida que desenvolve e cresce de mim, mas veio, às vezes, num momento em que a pessoa não estava esperando, numa crise conjugal, uma mulher sozinha se vendo diante de uma gravidez, de uma gestação, que ela nem sabe se ela vai levar adiante ou não, e que ela não sabe, levando adiante, como é que vai ser, né? E quando as crianças nascem, existe aí, para quem vive, né, com alguém, existe uma crise de relacionamento, porque dá uma chacoalhada em tudo, e ninguém fala disso,
né? Ninguém fala disso, eu acho cruel, porque a gente passa pelas dificuldades achando que a gente é menos mulher, que a gente não está dando conta, e é o contrário, assumir que eu não dou conta, assumir que está difícil, assumir que eu sofro, significa olhar para a minha vida e dizer, espera, né? Na minha realidade, esse momento está difícil de enfrentar. E eu quero que as pessoas saibam que eu não vou sorrir o tempo inteiro, que eu não estou feliz o tempo inteiro, que eu tenho dúvidas, que eu tenho medo, né? Que mãe nunca teve medo do que vai acontecer com os filhos, será que vai dar tudo certo? Será né, que vão conseguir crescer, se desenvolver bem? Será que eu consegui dar e dizer para eles tudo que era necessário ou o que eu gostaria? Então é muito cruel, e eu acho que é cruel também com os próprios homens, né? Você rotular de super pai, de super marido, de super não sei o quê, não funciona desse jeito. Né? Então, eu levando sempre aí para o título da nossa live de hoje, assumir a própria história, né? Ser protagonista da própria história significa não aceitar rótulos e fazer de você, trazer para você uma individualidade. Eu sou uma pessoa com características próprias, né? Você tem as suas e cada uma tem o seu. Mas não rotular as mulheres e a própria mulher tomar consciência disso e dizer, espera, eu não sou a supermulher, eu não sou a mulher polvo, eu tenho limitações, eu tenho medos, eu tenho dificuldades, né? Eu sofro como todo mundo. Então, eu acredito que quando a gente consegue olhar para isso e pôr, né, um basta e traçar uma linha divisória entre o que eu sou e o que as pessoas querem ou dizem que eu deva ser, a gente assume o protagonismo e se assume dona da própria história, né? E eu acho importante você se colocar nesse lugar para você também não assumir um papel de vítima, né? Sempre vítima. Eu tenho que dar conta da minha história, de quem eu sou e da situação que eu escolhi. Com certeza, eu não tenho dúvida disso. E quando você fala disso, eu sempre penso na importância de se discutir, de falar a respeito dessas donas da história, dessas protagonistas da própria história, porque me incomoda um pouco, Ana, quando dizem assim: vamos empoderar aquela mulher. Ninguém empodera ninguém, porque eu não tenho como pegar e dar um poder para o outro. Não é isso. Mas eu posso contar histórias, cases de sucesso, causar empatia, gerar uma identificação naquelas outras pessoas para que elas se sintam pertencentes, para que eu cause representatividade. E aí, fazendo isso, eu com certeza vou estimular, vou falar com aquela mulher. De alguma forma eu vou mexer com ela, porque eu te confesso que me causa muito incômodo quando falo assim: ai, precisamos empoderar aquela mulher. Eu não me sinto com poderes para pegar e dar um poder para outras mulheres. Não é isso. Mas eu posso contar cases de sucesso, eu posso dizer que mulheres como eu, mulheres como você, elas correram atrás, elas foram atrás, e enfim, e conquistaram, seja o que for, enfim, eu posso gerar essa empatia e essa identificação, para que as mulheres queiram sim ser protagonistas da própria história, né? Enfim. Então, assim, eu falo assim, é uma discussão, como a gente disse, né? Como o universo feminino é amplo, né? E que vai abrindo, assim, possibilidades para nós conversarmos sobre tantos assuntos que nos permeiam e passam pela nossa vida todos os dias e o tempo inteiro, né? E isso é fantástico, né? Pois é, a Ionita está lembrando aqui que nós buscamos igualdade de direitos e oportunidade, levando em conta as diferenças entre homens e mulheres e a nossa pluralidade. E isso é uma coisa que a gente precisa dizer sempre, porque a grande maioria das pessoas ainda hoje não entendeu o que é esse movimento feminista, não entendeu que as mulheres não querem ser iguais aos homens, que a gente não colocou todo mundo numa classificação única, né? Então, eu acho importante sempre a gente fazer essas colocações, essas observações, como a Ionita colocou aqui,
porque muita gente ainda não entendeu a que o movimento feminista veio e a que a nossa luta se destina. Né? Nós não queremos ser iguais, nós não somos iguais, né? Acabamos de falar isso agora, nem dentre nós, mulheres, somos iguais, existe uma pluralidade, existe uma diversidade. A questão não é e nunca foi essa, né, Miriam? A questão é que você tenha oportunidades iguais, que uma mulher num cargo, seja ele qual for, tenha o mesmo salário de um homem que trabalha com a mesma carga horária, na mesma função que ela, quando a gente sabe que, na maior parte dos casos, isso não acontece, tanto em cargos comuns como em cargos de chefia, como nas grandes multinacionais, o tanto que essas mulheres são ainda hoje discriminadas. Não é a busca pela superioridade, até mesmo porque eu sempre penso assim, Ana, se nós combatemos e queremos ressignificar e reestruturar a questão do patriarcado e do machismo, nós não vamos poder criar o feminismo e o matriarcado, porque a conta nunca vai fechar. Então, nós não precisamos pensar e não temos que pensar em superioridade, né? Nós temos que pensar nesse equilíbrio. E em algum momento nós vamos encontrar, e nós vamos achar esse equilíbrio, né? Até para que a gente consiga fazer essa construção, enfim, essa busca aí que a gente tanto fala da equidade, da igualdade, a gente busca igualdade, né? Que é bem diferente de superioridade, né? Então, assim, temos que ter sempre isso em mente, que é isso que nós buscamos, isso que nós queremos, né? É igualdade, é equidade, é termos as mesmas oportunidades, como a gente já disse, né? Respeitando, por óbvio, as nossas peculiaridades, as nossas especificidades, né? Até porque eu trago, inclusive, questões biológicas, nós trazemos, que o outro gênero nunca terá e que tem que ser respeitadas, né? Então, assim, temos que olhar essas especificidades e peculiaridades de cada um, né? Até porque, né, Miriam, nunca ninguém disse, né, que os homens são menos ou que são desnecessários, como muita gente até hoje quer acreditar. Nunca foi dito nada nesse sentido. Né? Nós temos a plena ciência e consciência da importância e de quem é o homem. Né? Nós não buscamos este tipo de igualdade, é uma igualdade de oportunidades e de condições para estarmos todos no mesmo lugar e com as mesmas opções, né, em igualdade. Então, todas nós sabemos, principalmente, eu acredito que nós que somos casadas, que temos maridos, as que vivem, né, que têm seus companheiros, nós sabemos da importância do homem, e nós que escolhemos heterossexuais, termos, né, esses homens ao nosso lado, nós temos plena ciência e consciência da importância deles. Então, ainda hoje, eu sinto muito por isso, que seja preciso dizer que aqui viemos, né, e o que buscamos. Eu acho isso triste a essas alturas do campeonato, a gente ainda ter que desenhar e explicar quais são os motivos que levam as mulheres até hoje a estarem lutando. Com certeza. Bom, eu vou me permitir apresentar, né? Eu sei que a gente já está aí com um pouquinho mais de uma hora, mas eu queria apresentar para vocês mais duas mulheres que são e foram, né, muito importantes nessa construção, inclusive até para a nossa história da seccional paulista, para, enfim, estarmos nos cargos, enfim, aonde ocupamos hoje e termos esses cargos respeitados, essas diretorias, gestão e tal. Eu queria falar para vocês primeiro da Maria Imaculada. A Maria Imaculada Xavier, ela foi a primeira mulher inscrita na UAB, seccional paulista, na UAB São Paulo, né? Então, assim, ela foi pioneira. A primeira inscrição que nós temos notícia e que recebeu o número 615 é da doutora Maria Imaculada Xavier. Então, assim, é importante, né? Foi um momento histórico onde nós tínhamos, né, em 1930, mais ou menos 1932, a primeira mulher inscrita nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil, da seccional de São Paulo. Ela é ali da região de Piracicaba, né? E ela cursou o Largo de São Francisco,
e ela, inclusive, depois ficou aí bem conhecida nos meios jurídicos por atuar nos tribunais do júri. Então, assim, é muito bom, é muito fantástico, né? Você pensar nessas histórias, vocês ficarem... Porque eu fico, sabe? Eu me pego imaginando como foi a trajetória dessas mulheres até chegar ao dia de hoje. Então, isso é fantástico. E a outra mulher que eu quero falar para vocês também é a respeito da doutora Norma Quiriacos. A doutora Norma Quiriacos foi a primeira diretora da Seccional Paulista. Ela ocupou ali a gestão, ela ocupou o cargo de secretária na seccional, na gestão de 87 a 89, e ela foi a primeira diretora mulher na nossa entidade, né? E a doutora Norma, ela tem uma história e uma marca histórica, melhor dizendo, além de ter sido, né, a nossa primeira diretora na seccional paulista, a doutora Norma, ela que advém dos bancos ali do Largo de São Francisco também, ela começa a fazer algumas reuniões regionais, dentro ali, chamando mulheres para discutir pautas de mulheres, e depois de mulheres advogadas, de estudantes e tal, e isso começa a ganhar corpo. A doutora Norma, já na diretoria da Seccional Paulista, ela propõe que então seja criado uma comissão específica para a mulher advogada, para atender a demanda, para auxiliar no nosso exercício do nosso mistério com mais autonomia, para que tenhamos um suporte relacionado à capacitação, enfim, para que tenhamos esse exercício profissional mais respeitado dentro da Ordem dos Advogados do Brasil, né? E aí a doutora Norma vem e propõe para o conselho, né, seccional, que seja criado, então, a comissão especial, na época a proposta foi OAB Mulher, né, lá nesses anos de 85, 87, 89, mais ou menos, e ela propõe a criação, então, da OAB Mulher, que era uma comissão até então especial, que depois passa a ser uma comissão permanente e tem o nome de Comissão da Mulher Advogada, né? Então, assim, foi de suma importância a figura e a existência da doutora Norma Quiriacos na nossa vida, né? E eu costumo dizer assim, como se não bastasse essa participação de diretora, de primeira diretora, e também dessa proposição da doutora Norma Quiriacos para a Constituição, para a instituição e implementação de uma comissão voltada para a mulher advogada, né? A doutora Norma foi quem nos representou na Assembleia Constituinte de 1988, e ela que faz o discurso defendendo que constasse na nossa Constituição e por que seria importante a permanência do artigo 133 na nossa Constituição, que vai dizer que nós somos indispensáveis à administração da justiça. Então, quer dizer, foi uma mulher do Estado de São Paulo, uma diretora que faz essa defesa também, inclusive, na nossa Constituinte. Então, assim, olha que mulher excepcional, né? E por falar em mulher excepcional, Ana Paula, nós temos hoje aqui conosco uma mulher que viveu tudo isso, inclusive que participou dessa construção, inclusive com a doutora Norma Quiriacos, que é a doutora Irma Macera. A doutora que a gente chama carinhosamente de Nininha, que é conselheira, né? E é minha companheira também de turma da 4ª Câmara Recursal. E a doutora Nininha, a doutora Irma, estava, inclusive, foi participante, foi membro e fazia parte dessa construção. Então, assim, quando eu falo da Norma Quiriacos, eu quero deixar também aqui uma deferência muito especial e mandar um beijo para a doutora Irma Macera, para a nossa querida Nininha, que está, inclusive, nos acompanhando aqui na live. Suma importância que teve também a Irma nessa nossa construção, para que nós tivéssemos hoje, inclusive, a comissão permanente da mulher advogada. Que maravilha! É muito bom a gente se ver representada e ter na nossa história, né, mulheres
que não se furtaram, né? Diante de tanta dificuldade, de tantos empecilhos, de tantas barreiras que essas mulheres enfrentaram, elas não deixaram de fazer o que entendiam ser certo e de lutar por aquilo que elas acreditavam, né? E nós devemos muito, 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 e vamos ficar com essa dívida aí, né? Que eu acho que nós só vamos pagar na medida em que nós também fizermos a nossa parte, deixarmos um legado, né, para aquelas ainda que virão, e um dia vão poder dizer, bom, alguém lutou por isso e hoje eu cheguei onde eu cheguei. Né? Então, eu acho fantástico a gente poder homenagear essas mulheres, poder falar dessas mulheres. A Ionita está lembrando aqui da doutora Cléa Carpe, que é uma gaúcha, né, que recebeu a mais alta comenda da advocacia brasileira, a medalha Rui Barbosa. Então, nós temos uma história de mulheres das quais nós temos que nos orgulhar e continuar escrevendo essa história de uma maneira tão brilhante também, né, Miriam? Fazer a nossa parte. E a doutora Cléria esteve conosco ano passado, na Conferência Nacional em Fortaleza da Advocacia, e é um prazer ouvir aquela mulher. Ela é transformadora de vidas, de histórias, né? Então, assim, é muito bom. Eu digo, Ana, que é muito bom nós termos essas memórias vivas, né? Esses arquivos humanos vivos que carregam tanta história para nos contar, como a Cléria, como a Nininha, né? A nossa querida irmã Maceira. Então, assim, isso é fantástico. Nós temos que falar delas e ceder e render todas as nossas deferências a essas mulheres, né? Porque se hoje é um pouco menos pesado, foi porque elas vieram antes tirando as pedras, sabe? Dizendo para nós que era possível. Então, assim, isso é muito bom, isso é fantástico. E, assim, eu sei que a gente está aí já aos 45 do segundo, mas até para finalizar, eu vou pular algumas mulheres que eu tinha trazido para conversar com vocês. Numa próxima oportunidade, a gente pode, estou inteira à disposição para que a gente possa falar um pouco mais dessas mulheres fantásticas, que são muitas, né? Mas eu queria, até em razão da questão inicial que você trouxe da DPF, que está em discussão, né? Uma das mulheres que eu tinha separado para trazer para vocês é a Ângela Diniz, né? Porque a Ângela, a história do feminicídio, que na época nem se falava em feminicídio, né? Do assassinato da Ângela Diniz pelo então companheiro Doca Street, foi um divisor de águas, né? Porque traz à tona, foi a primeira vez que se discute abertamente em mídias, em redes, na época, televisionadas, e também em rádios, em jornais, né? O crime que foi cometido como uma mulher, foi cometido por um homem que se julgava em violenta emoção, legítima defesa da honra, enfim, contra uma mulher, né? E que se tira aquela cortina, aquele tapete que se colocava até então, e se traz à tona para discutir abertamente com a sociedade que esse tipo de crime não poderia mais ser resguardado, ser respaldado e defendido em razão de legítimas defesas de honra e violentas emoções e frases do gênero, né? Então, a história da Ângela Diniz é um divisor de águas, né? Aonde traz, inclusive, a célebre frase, né? Que o Doca, ao assassinar a Ângela, todos os funcionários que depuseram na época, porque ele assassina a Ângela com alguns tiros pelas costas, né? A Ângela é morta a tiro pelas costas, e as testemunhas, os funcionários que depuseram na época, todos trouxeram uma frase que ficou muito marcada e que a gente escuta muito, é muito recorrente até hoje, né? Que é se você não for minha, você não vai ser de mais ninguém, né? E aí há todo um movimento de mulheres, um movimento feminista vem e faz todo um levante até no sentido de levantar uma campanha e dizer quem ama não mata. E aí começa-se toda uma trajetória também do movimento feminista, inclusive na busca pelos nossos direitos, pela efetivação dos nossos direitos, inclusive do direito de não sermos mortas, de não sermos assassinadas. E mais ainda, de quando essas discussões são levadas a júri, são levadas a plenário,
que nós não sejamos revitimizadas. Que as vítimas do feminicídio, elas não sejam novamente mortas e torturadas em pleno plenário, porque elas não estão ali para se defender e contar a versão da sua história. Que, inclusive, é uma das falas, né, da Maria da Penha. Eu já tive o prazer de ter alguns contatos com essa mulher fantástica, que era uma outra mulher que eu ia trazer para vocês, e ela diz exatamente isso. Eu sou uma vítima de tentativa de feminicídio que pude contar a minha história. Então, por isso eu faço questão de dizer isso, né? Quantas outras não foram vítimas de tentativa, foram vítimas de feminicídio, né? E não estão aí, estão sendo mortas, estão sendo submetidas, né? Todos os dias, novamente, a uma violência institucional, enfim, a vários tipos de violações e violências de direitos que são cometidas de uma mulher, inclusive, que passou por uma situação de violência extrema, porque ela foi morta. Para vocês terem uma ideia da gravidade que foi o caso da Ângela, até o poeta, na época, Carlos Drummond de Andrade, ele se manifesta, ele faz como se fosse um manifesto de condolências à Ângela, uma condolências póstumas àquela vítima. Ele começa dizendo assim: aquela moça continua sendo assassinada todos os dias das mais variadas maneiras. Então, quer dizer, parou o Brasil, quiçá o mundo, para essa discussão. Então, é inadmissível, inadmissível e inaceitável que tantos anos depois nós ainda tenhamos que discutir isso. Seria, obviamente, um verdadeiro retrocesso, na época até lá das ordenações filipinas, discutir que uma mulher haja justificativa para que uma mulher seja morta. Então, assim, me desculpem até o jeito, enfim, de falar, mas quando se fala de direitos e defesas de direitos humanos das mulheres, principalmente em relação à vida de mulheres, é um tema que me incita, me instiga, porque eu sempre penso que não há qualquer tipo de justificativa para que uma mulher seja morta. Para que um outro ser humano seja morto, já não há. Para que uma mulher seja morta e a razão seja a honra de uma outra pessoa, isso é menos justificável ainda. Então, assim, eu termino aqui deixando aí este episódio que foi com certeza um divisor de águas, até mesmo porque desse caso da Ângela, inclusive, há aí o fomento da Delegacia da Mulher que vem para 2005, a própria lei da Maria da Penha em 2006, começa a se discutir, inclusive, na própria Rede Globo de televisão, ela abre, não sei se vocês vão lembrar disso, algumas discussões de Malu Mulher, de um outro seriado que passava dentro de uma delegacia, que era só uma delegacia de mulheres, isso tudo após o assassinato da Ângela Diniz, e que se tira essa cortina, se tira esse pano, e a sociedade começa a discutir abertamente o feminicídio. Então, assim, com certeza, esse assassinato da Ângela Diniz também nos foi um grande divisor e é um marco histórico na nossa legislação e nas nossas vidas. E é importante, Miriam, a gente falar sobre isso e explicar essas questões, porque quando a gente fala agora, né, nesta ação de descumprimento de preceito fundamental, para que seja inconstitucional a alegação de legítima defesa da honra, né, ainda surgem muitas questões e muitas discussões, também dentro dos grupos feministas, né, que não seria essa bem uma vitória, porque nós estamos em pleno século XXI e ainda discutindo esse tipo de questão. Na minha visão, é uma vitória, sim, na medida em que, em pleno século XXI, ainda se alega nos tribunais do júri a legítima defesa da honra como excludente, né? Sim, então, os homens e as mulheres também, né, ainda podem usar desse argumento, porque você muito bem colocou que não é legítimo matar, tirar a vida de nenhum ser humano, principalmente quando a gente está dizendo, olha, eu tirei a vida porque a minha honra foi maculada, e isso serve para homens e mulheres, né? Então, essa inconstitucionalidade, na minha visão, é uma vitória, se a gente conseguir mesmo todos os votos no Supremo, é sim uma vitória, porque esse argumento é usado até hoje. Não seria
se nós já não precisássemos lançar mão do argumento tão vil quanto esse. Então, é uma vitória, sim, nós precisamos ficar contentes e louvar a iniciativa daqueles que ingressaram com essa ação, porque é mais um ponto favorável, né? A gente já caminhou tanto dentro do direito de família, principalmente, a gente já caminhou demais. Quando parou de discutir a culpa em 2010, com a emenda constitucional 66, né? Então, se nós já não discutimos a culpa pelo fim dos relacionamentos, nós ainda vamos legitimar a morte de alguém porque feriu a honra, né, com tantos outros mecanismos para que se decida esse tipo de questão que não seja tirar a vida de um outro ser humano. Então, até porque o nosso maior bem, o maior bem tutelado, qual é? A vida. E eu estou tutelando, né? Eu preciso defender a vida, né? E eu estou dizendo, então, que a suposta honra maculada de um homem, de uma pessoa, ela é maior, ela tem um peso muito maior do que a própria vida, que é o maior bem tutelado, inclusive pela nossa Carta Magna. Pois é, quer dizer, se a vida já é tutelada pela Constituição como um bem maior, né, como é que a honra vai poder superar isso tudo e ser causa justificável para eu matar alguém? Então, eu particularmente estou muito feliz com essa ação, torço para que venha mesmo a declaração da inconstitucionalidade e que a gente possa avançar e caminhar mais um tanto, né, nessa luta que nem sempre tem bons frutos, mas a vida é feita de derrotas e de vitórias, e não são as derrotas que vão nos dizer que nós não podemos mais seguir adiante, né? Então, eu quero agradecer muito, Miriam, vou dar a palavra para você fazer as suas considerações finais, mas quero agradecer por ter aceito o nosso convite, o convite para uma live, para que a gente possa continuar tratando desse assunto, já está feito, você é sempre muito querida, muito bem recebida na nossa casa, nós temos uma alegria enorme de ter você aqui com a gente, então o convite já está feito, é só arranjarmos a data. Né? E eu aqui nas minhas considerações finais quero fazer uma homenagem às minhas duas avós, né, que foram mulheres fantásticas. A mãe do meu pai era uma mulher que foi semi-analfabeta, né? Talvez minha avó soubesse só assinar o próprio nome, uma mulher que viveu na roça, que criou 7 filhos e teve 10, né? E que nunca ouvi reclamar ou dizer que não dava conta, ou que não estava bom, ou que aquilo não era para ela. Ela deu conta da própria história e da própria vida e deixou para nós todos, né? Filhas, netas, bisnetas, trinetas, né? Um exemplo de uma mulher que assumiu a própria história e deu conta daquilo tudo que ela se propôs fazer. E a mãe da minha mãe, que uma mulher, imagina, que nasceu em 1924, né, trabalhou por 30 anos como secretária do Instituto Paula Souza, então ela começou a trabalhar e se aposentou, e a minha avó era uma exímia datilógrafa, uma mulher inteligentíssima, lia o jornal, até morrer aos 78 anos, minha avó lia o jornal de cabo a rabo e discutia política, e uma mulher que me deu um exemplo também muito forte de que se ela, né, imagina lá em 1950 e 60, pôde levantar e trabalhar num momento em que as mulheres não trabalhavam assim, né? E ela era secretária, e ela deu conta, e ela auxiliou, ela e meu avô juntos construíram a vida, então são duas mulheres das quais eu tenho, assim, um orgulho, até me emociona, mas um orgulho muito grande de descender, e sempre que eu posso, eu rendo as minhas homenagens a elas, porque elas deixaram uma marca na história da nossa família e nos ensinaram
né? E nos deram esse exemplo maravilhoso de que a mulher é sim dona da sua história. Então fica aí em nome delas duas, da minha avó Maria do Carmo e minha avó Filipa, uma homenagem, um agradecimento muito grande a todas as mulheres que nos precederam e que protagonizaram a própria história. Fantástico. E deixaram um fruto muito profícuo, né? Muito positivo, que foi você, porque, como diz aqui na minha terra, Ana, o fruto não cai longe do pé. É verdade. É mais ou menos por aí, né? Como diz aqui na minha Franca querida. Bom, eu quero finalizar exatamente até na esteira disso que você trouxe, né? Disso que você disse, e eu quero deixar aqui um cumprimento muito especial, uma deferência muito especial para todas aquelas mulheres, né, que caminham conosco nessa luta diária, que buscam a preservação dos direitos, que buscam a conquista dos direitos, né, e que olham atentamente a questão da possibilidade de retrocessos e lutam para que eles não aconteçam, né? E eu quero deixar um cumprimento também para aquelas que vão ter a árdua e difícil missão de preservar aquilo que nós já conquistamos e aquilo que as que vieram antes de nós conquistaram, né? E vou deixar também um cumprimento e uma deferência para aquelas que ainda não estão conosco, né? Que ainda não descobriram o quão maravilhoso pode ser um mundo de total equilíbrio, um mundo com um alargamento de direitos civis, sejam eles quais forem, né? Então, assim, para essas mulheres também que ainda não se descobriram integrantes dessa luta, e para todas essas mulheres, as que vieram antes de nós, as que estão conosco e as que ainda vão vir, eu finalizo aqui com um poema bem curtinho, mas de uma profundidade que eu gosto demais, que é de uma poeta feminista contemporânea, que é a Rupi Kaur, que ela é uma artista, inclusive, da palavra falada mesmo, e ela diz o seguinte: eu quero pedir desculpa a todas as mulheres que eu descrevi apenas como bonitas, antes de dizer que elas eram inteligentes ou eram corajosas. Eu fico muito triste por eu ter falado de algo tão simples como aquilo que nasceu com você pudesse ser o seu maior orgulho, quando, na verdade, o seu espírito já derrotou e já despedaçou até montanhas. Mas agora, de agora em diante, eu vou dizer como você é forte, ou como você é incrível. E não porque eu não te ache linda e não te ache bonita, mas porque você é muito mais do que isso. Então, eu finalizo aqui com esse poema que eu adoro e que eu penso que vai fechar esse compartilhamento, essa construção conjunta que nós fizemos, exatamente nesse sentido de dizer, né, de que nós possamos enxergar as mulheres e todas as especificidades, peculiaridades, enfim, a diversidade e essa imensidão e essa amplitude que nós trazemos no nosso universo feminino. Gratidão pelo convite, por essa confiança de estar mais um dia, mais uma noite aqui com vocês nessa casa. E assim, volto logo, porque eu sinto muita saudade de estar em Rio Claro, e espero que logo, logo eu esteja de forma presencial. Gratidão. Muito obrigada mesmo, Ana. Então, muito obrigada, Miriam, em nome da diretoria da nossa OAB Rio Claro, da Comissão da Mulher Advogada, da Coordenadoria Regional, em nome da Comissão de Gênero e Violência Doméstica do IBDFAN São Paulo. Agradeço muito por você ter vindo aqui, bater esse papo com a gente, abrilhantar as nossas lives do Mês da Mulher, e vou deixar um beijo especial para a Franca. Você sabe, um dia eu vou te contar, eu tenho uma história de amor com Franca, com pessoas maravilhosas que eu adoro, que moram aí, e vou a Franca desde que eu era praticamente uma recém-nascida. Então, para todo mundo aí de Franca, um beijo enorme, principalmente para minha tia Sensa querida, para Vanderleia, para Cristina, que são mulheres fantásticas,
que eu admiro muito. Quem sabe um dia a gente se encontra aí, como o pessoal daí diz, na Franca, né, A Miriam? Franca do Imperador. Então, tá joia. Querida, muito obrigada. Uma boa noite a todo mundo que nos acompanhou, que participou, que fez perguntas. Semana que vem, quarta-feira, nós temos outro encontro às 19 horas e esperamos vocês todos por aqui também. Então, uma boa noite e uma boa semana a todos. Obrigada.